E voltamos com o programa Conexão. Vocês sabem que nós estamos entrando na Semana da Mulher aí, né? Em homenagem à mulher. E eu trouxe uma convidada super especial que vai conversar conosco. É uma mulher empoderada, uma mulher vencedora e que tem uma história muito bonita. Eu estou falando da Lê Monteiro, que já está aqui do meu lado, maravilhosa. Gente, fazia muito tempo que eu queria que a Lê viesse aqui, ainda não tinha conseguido, mas finalmente deu certo, né, Lê? Deus marcou um encontro com a gente, sim, né? Que coisa boa, né? É bom porque a gente foi criando um laço, né? Isso. A gente foi começando a criar um pouquinho mais de intimidade e fica legal isso na hora que a gente conversa. Antes da gente começar a nossa conversa, eu queria que você prestasse atenção em um vídeo para a gente primeiro abordar essa questão da Semana da Mulher. Vamos ver? Tá bom. Vamos ver. Hoje eu recebi flores. Não era o meu aniversário ou algum dia especial. Na noite passada ele me bateu pela primeira vez. Mas eu sei que ele se arrependeu e que não queria fazer isso. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Não era nosso aniversário de casamento ou algum dia especial. Na noite passada ele me jogou na parede e começou a me sufocar. Tudo parecia um pesadelo. Eu não podia entender o que estava acontecendo. Mas eu sei que ele deve estar arrependido. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Não era o dia das mães ou algum dia especial. Na noite passada ele me bateu de novo. E foi muito pior que todas as outras vezes. Eu não sei o que farei se o deixar. Mas eu sei que ele deve estar arrependido. Porque hoje, ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Hoje foi um dia muito especial. Foi o dia do meu funeral. Na noite passada, ele finalmente me matou. Ele me bateu até eu morrer. Se eu tivesse tido coragem suficiente e força para deixá-lo, hoje eu não teria recebido flores. Pronto. E aí, Lê, você viu aí essa questão do vídeo, né? Viu algumas coisas que falam sobre a questão da violência contra a mulher, né? Que existem 5 tipos. E eu queria saber de você. Você já presenciou algum tipo de situação como essa? E o que é que você acha desse avanço que nós estamos tendo em relação à mulher? Olha, é um absurdo, né? Mas eu já vivenciei muito, né? Além de conviver com alguma dessas situações, eu, através da minha profissão, né, que eu, além de ser modelo, né, eu sou pregadora da Palavra de Deus, então eu recebia muitos directs, né, perguntando sobre essas situações de mulheres que não podiam ir para a igreja, né, seus maridos não deixavam trabalhar, e mulheres que apanhavam mesmo, né, tendo essa denúncia, né, em que elas vinham falar comigo. E eu acho isso um absurdo. Mulher nenhuma, né, pessoa nenhuma, vamos respeitar a todos, né, mulher nenhuma precisa passar por isso, né. E no Brasil houve um avanço muito grande em relação à conquista da mulher. Mas como você falou e eu achei muito interessante, porque eu também tenho essa opinião sua, que a questão não é não só a mulher, né, porque não é só a mulher que é vítima desse tipo de coisa, não, gente. Homens também são vítimas. Homens também sofrem, né, violência psicológica, alienação parental. Não é só a mulher. Então é aquela questão de a gente tentar entender que é o ser humano, o direito que um tem, o outro também deve ter. É claro que a gente vive num mundo machista e as mulheres tiveram que lutar muito por esse espaço. Mas que é uma coisa que está acontecendo, graças a Deus. Graças a Deus. Falando nisso, vamos falar agora sobre você um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho, você é blogueira, você é empresária e você tem uma loja de moda evangélica, não é isso? Minha própria marca. Vamos falar um pouquinho sobre isso, como foi que surgiu tudo isso na sua vida? Olha, primeiramente assim, desde o início nunca foi fácil para mim, né? Eu comecei a minha profissão como maquiadora profissional. Por isso que tá tão bem maquiada. Comecei como maquiadora profissional e teve um dia que me convidaram para eu maquiar várias modelos e eu tive que passar o dia com elas, que a gente retocava. E eu maquiando elas, eu já gostava muito de me vestir bem, eu estava sempre antenada na moda. E quando eu comecei a ver aquelas modelos fotografando, eu achei lindo, né? Eu estava com meu esposo nesse dia, eu falei assim, gente, eu já encontrei minha próxima profissão, vou ser modelo. E aquilo dali foi algo muito especial, né? E depois que eu saí daquele encontro com aquelas modelos, eu
maquiei elas, arrumei elas todinhas. E quando eu saí, eu falei assim, eu vou procurar ser modelo. Eu já tinha aquela comunicação, eu sempre fui muito boa de comunicação, eu sempre fiz muita amizade, então envolveu tudo. Aí não foi fácil, porque na época eu não tinha muitas condições financeiras, né? E eu tenho muito testemunho aí, eu não sei se você já viu, o testemunho dos sapatos, né? Porque eu só tinha 2 pares de sapato. E eu ia na Monsenhor Tabosa, nas lojas, e lá eu me oferecia. Porque para me fotografar eu tinha que ter acessório, né? E no caso só tinha 2 sapatos e já eram velhos, né? Então as lojas que estavam, eu me oferecia, né? Eu me oferecia, olha, vocês estão precisando de modelo, eu fotografo, eu não cobro nada. Aí o pessoal olhava assim, quem é essa menina que está se oferecendo, né? Mas eu sabia que eu estava plantando. Porque na nossa vida, tudo que você planta, você colhe, né? Então ali eu estava plantando o meu esforço, né? Nem que fosse de graça, mas eu queria ter um trabalho, eu queria ter um conteúdo. Começar, né? Ter começar, como é que eu ia mostrar para as lojas se eu não tivesse foto? Eu já tinha alguns seguidores, né? Porque eu era maquiadora, eu maquiei muito cantora famosa, Bruna Carla, Elaine de Jesus. Então foi criando um currículo para mim. Então eu já tinha alguns seguidores, né? E quando eu chegava na loja, eu falei assim, olha, eu sou modelo fotográfico, nunca tinha nem fotografado, mas eu sou modelo fotográfica, vocês estão precisando de modelo e tal. Aí, como era sapato e bolsa, eu fui para uma loja de sapato e bolsa. Que eu acho que as roupas eram das lojas, então eu precisava de acessório, né? Então eu tive que ir atrás desses acessórios. E eu cheguei lá, a mulher, ai, eu vou falar com o gerente. Aí ela pegou e falou assim, olha, o gerente disse que não vai fazer com você agora. E assim, quis me dar aquela tristeza, né? Mas eu botei na minha cabeça, eu estou plantando e eu sei que um dia eu vou colher. E lá eu estava tão feliz só em poder estar ali, que eu eu falei assim, eu posso fotografar? Mesmo que você não me dê a peça, nem que você me pague, você deixa eu fotografar suas peças, que aí eu vou ter um conteúdo. Ela pode ficar à vontade. E eu comecei a pegar as sandálias, as rasteiras e pegando um bolso enorme. E eu fiquei tão feliz, tão agitada, que eu pegava as sandálias bem grandonas, o meu número é 35, eu pegava o número 38. Aí quando eu saí de lá morta de feliz, agradecendo a Deus por aquela oportunidade, quando eu cheguei em casa com meu esposo, a gente foi ver as fotos. Falei, meu Deus, o meu número é 35, como é que eu vou fotografar um 38? A sandália é enorme. Mas aí depois disso, começou a me entristecer porque eu não tinha condição, né? E as lojas, elas eram muito assim, de seleção, né? Não, vou mandar para essa modelo aqui, mas ela tem que... Cada roupa é um sapato de cor, bolsa, então você tem que ter... E eu fiquei assim, né? E teve uma vez que eu pedi a uma amiga algumas sandálias emprestadas. E eu acho que isso daí foi permissão de Deus. Existem coisas que Deus permite não para te entristecer, mas te impulsionar para o teu destino futuro. E eu pedi essa minha amiga, eu falei assim, olha, tu me empresta algumas sandálias? Essa minha amiga tinha muita sandália. E eu falei assim, eu tinha arranjado uma primeira loja de moda evangélica, fiquei muito feliz. Eu falei assim, tu me arranja algumas sandálias? Porque eu vou fotografar, mas eu te entrego no mesmo dia. E essa pessoa falou assim, querer te emprestar eu não quero, mas eu vou. Ela falou isso brincando. Ah, tá. Só que em mim foi como se fosse assim uma seta. Eu sou assim, sou do tipo da pessoa que se você me chatear, a pessoa consegue ver. Eu não consigo enganar, né? Meu rosto transfere logo. Transparente. Aí eu fiquei logo assim, meu Deus, pra que eu fiz isso? Me senti muito humilhada com aquilo. E ela percebeu, ela, tá acontecendo alguma coisa? Não, tá tudo bem. Só que dentro de mim eu queria chorar, eu queria sair daquele local. Quando eu cheguei em casa, eu entrei dentro do meu quarto e eu chorei tudo que eu tinha para chorar. Eu falei assim, Senhor, eu quero trabalhar. Eu tenho força para trabalhar. E eu sei que eu nunca mais vou pedir emprestado. Porque eu vou conseguir todas as minhas coisas. E Sônia, depois daquele dia, Deus foi abrindo as portas. Eu não vou dizer para você que foi fácil, mas foi algo extraordinário. E hoje eu posso dizer, eu não tenho um canto para guardar os sapatos. Olha aí. Tanto sapato que eu tenho. As lojas foram vendo o meu trabalho, né, aquela menina que não tinha nada e mostrando a superação. O meu Instagram ele foi envolvido, né, em as meninas jovens se inspirar em mim, ver, nossa, ela não tinha sapato e hoje ela dá sapato, né? Então, foi assim o que
me levantou na minha carreira foi isso aí, a minha persistência, né? A superação de não aceitar um momento difícil. Eu queria que você falasse sobre isso rapidamente, que o tempo é muito curto. Fala sobre a sua loja e convida o pessoal a te conhecer melhor. O meu perfil pessoal é Lê Monteiro Matos, tá? Vou deixar aqui, já deve estar passando aqui na tela. Aqui você vai conhecer mais um pouco do meu trabalho. E eu quero te convidar também a você conhecer a minha loja, né? É Lê Monteiro Moda Evangélica, a loja que veste as princesas, que traz esse estilo, né? Mais modesto, roupas mais elaboradas. E eu queria muito dizer isso para a vida de vocês, né? De tudo que Deus me permitiu viver. Decore, né? Escreva, guarde essa frase no seu coração, né? Promessa não combina com cenário. Eu olhava tudo ao meu redor e tudo dizia não, você não vai conseguir, né? Você não vai crescer, você não vai se destacar entre muitas blogueiras como Deus me fez destacar. E eu quero que você não desista, acredite, lute pelos seus ideais, por mais que hoje você esteja plantando essa sementinha e que você não está vendo ela frutificar, eu creio que através da sua fé, através da sua determinação, Deus vai fazer você colher frutos grandiosos para a glória dele, tá? Foi um prazer enorme ter vocês aqui comigo, viu? Perca peso com o Magremax. Eu vou falar agora sobre o chá que está mudando a vida das pessoas, porque o chá solúvel Magremax é aquele chá que, além de ajudar você a perder peso, ainda regula o seu intestino, acaba com a retenção de líquidos, desinflama seu organismo e te deixa muito mais elegante. Olha só, a grande vantagem do chá Magremax, além de fazer bem à sua saúde, é porque ele é muito saboroso. E nós temos aqui o chá no sabor maracujá com hortelã e limão com hortelã. O que acontece? Quando você toma um chá que tem hortelã, o sabor ele fica refrescante. E que delícia você poder fazer um chá onde você pode colocar um gelo e deixar assim com cara de shake. Um shake gostoso, um shake agradável e que vai fazer realmente diferença na hora que você começar a fazer o seu processo de perda de peso. Agora lembrando que o chá Magremax sozinho precisa se esforçar muito para que dê certo. Você precisa praticar exercícios físicos, você precisa ter uma dieta saudável para poder você ver resultados realmente que vão fazer a diferença. Então, você associando o Magremax a uma alimentação saudável, aos exercícios físicos, pode ter certeza que a sua vida vai mudar, vai fazer bem para você, para o seu organismo, para o seu intestino, para a sua pele, você vai ver. Agora eu vou ensinar vocês como é que se faz o chá Magremax. Gente, é super simples, não tem segredo. Você vai pegar 200 ml de água, 200 ml de água. Aqui nós temos um medidor. Vai ser 200 ml de água. Você pode fazer no liquidificador. Aqui é uma coqueteleira, mas pode ser no liquidificador. Pode ser com a colher. E pode ser também, como eu falei, da coqueteleira. Olha aqui, gente. Essa embalagem ajuda a conservar o chá, faz com que ele dure muito mais. Lembrando que esse chá, a quantidade dele, ele tem porções para 30 dias, tá? Uma vez por dia, são 30 porções aqui. E você terá aí o mês todinho esse chá para que você possa tomar e deixar o seu organismo desinflamado, deixar o seu organismo limpo e preparado para o seu processo de emagrecimento. Depois que eu fiz isso, né? Aí eu vou mexer. Por ele ser solúvel, não vai ficar aqueles pedacinhos, né? De folhinha, de nada de chá, né? Ó. E aí, você pode colocar 2, 3 pedrinhas de gelo do jeito que você quiser e tá pronto o seu chá. Não tem segredo, é só isso, ó. Você vai colocar no seu copinho e vai tomar. Se vocês pudessem estar aqui para sentir o cheiro desse chá, uma delícia. Então você já sabe, é como eu sempre digo, não perca tempo, perca peso com o Magremax. Saúde! Perca peso com o Magremax. Adorei estar com você. Eu amo, viu? Muito Foi maravilhoso. Você é uma pessoa muito desenrolada. Que bom. Quem sabe a gente não desenvolve algum trabalho, alguma coisa, né? Quem sabe, né? Muito obrigada pela sua presença, tá bom? Amém.
Fica aqui comigo. No próximo bloco nós vamos falar sobre golpes na internet. Se você já caiu em algum ou se você quer se preparar para não cair, no próximo bloco nós vamos falar sobre isso. Rapidinho eu volto.